Olá, meu querido, bom dia, tudo na paz, tudo na graça, eita glória, louvado seja o nome do nosso eterno Criador. Deixa eu arrumar o meu bonezinho aqui que tá meio torto, amém, ô glória. Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, estou alegre, estou satisfeito, estou vislumbrando de alegria. Sabe por quê? Porque eu fiquei alegre de ouvir os nossos irmãos da graça, alguns irmãos, pedindo para que mais pessoas possam abrir canais no YouTube e falar da graça de Deus. Eu também compartilho disso, tá? Eu compartilho desse pensamento, desse raciocínio. Quem sabe, meu querido, você aí que tem só 10 inscritos no seu canal, 20 inscritos, 50 inscritos, meu querido, toma coragem. Toma coragem, coloca lá um vídeo, coloca dois, coloca três, não tem problema não. Busque conhecimento, busque entendimento, estude a Bíblia, faz lá, meu querido. Ajude, não é? Esse povo do sistema religioso, ajuda a gente, né? Faça que esse povo eles venham perder a vergonha na cara e pelo menos comece a ensinar a palavra de Deus do jeito que ela é. Querido, vamos aqui para mais um entendimento, mas eu quero deixar aqui a minha alegria, a minha expressão de alegria, de felicidade, porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão estudando mais a Bíblia. Mas pessoas que eu estou falando, pessoas que estão interessadas em realmente correr atrás dessa verdade que muitos religiosos estão escondendo. Está escondendo. E as pessoas estão ficando espertas, estão ficando inteligentes. Eu tive um embate, meu querido, com um pastor alguns dias atrás. Eu nem comentei isso com minha esposa ainda, tá? Talvez nem comente, né? E o pastor, ele falando comigo que o diabo existe sim, que ele prova na Bíblia. Eu falei, na Bíblia, pastor, o senhor não vai provar. E sabe aonde ele foi? Foi lá em Ezequiel 28 e Isaías 14. Eu falei, pastor, o senhor foi consagrado aonde? Ah, na convenção tal. Mas eu falei com ele, como que o senhor foi consagrado se o senhor não sabe, se o senhor não consegue nem entender a língua portuguesa? Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, meu querido, o texto de Isaías e o texto de Ezequiel não está falando sobre Satanás nem diabo, não. Ele falou, não, está sim. Eu falei, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não aceitam viver sem um diabo. Tira o diabo da religião, não todas as religiões, mas principalmente a religião evangélica. Tira o diabo dali para ver se esses pastores gostam. Parece que eles não vivem em função da graça, do evangelho eterno de Deus em nós. Parece que eles vivem em função de um diabo, de um Satanás, porque, meu querido, ele pulou tão alto quando eu disse que Satanás, diabo não existe. Ah, meu filho. Eu falei, olha, pastor, vou te falar uma coisa. O senhor sabe o que é uma vírgula? O que representa uma vírgula na língua portuguesa? Ele rodou para lá, rodou para cá. Eu falei, querido, toda vez que o senhor lê uma frase que tem uma vírgula, a vírgula ela serve para respeitar o sujeito que vem antes da vírgula. Ela só está concretizando e fazendo valer aquele sujeito que está antes da vírgula. Então, toda vez que você vê uma vírgula numa frase, a frase seguinte ela está botando em veracidade ou ela está vamos dizer, na língua portuguesa, ela está dando validade àquilo que veio antes da vírgula. Então, esse sujeito você tem que respeitar. Ih, meu querido, ele embolou tanto que ele não sabe nem o que ele falou. Então, uma coisa interessante, tem como a gente provar na Bíblia que o diabo não existe. Aquele diabo físico, tem como provar que ele não existe. Agora, provar que ele existe, não tem. Não tem. Porque, observe, meu querido, observe 2 Pedro, o capítulo 2, versículo 4. Olha só. Se é que os demônios, os diabos, os anjos caídos existiram, preste atenção numa coisa.
naqueles anjos caídos. O que aconteceu com eles? Preste atenção. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, talvez aqui esteja se referindo a Gênesis 6, não ao céu de Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas havendo-os lançado no inferno, olha que inferno é esse aqui, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então esse inferno aqui não foi um lugar de extermínio para esses anjos, porque ali eles foram reservados para o juízo. Epa! Irmão Alberto, calma aí. Aos anjos que Deus não poupou, que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Inferno é o quê? Inferno é o quê? Segundo a original, inferno é o quê? Sepultura, lugar dos mortos. Nesse caso aqui, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Que juízo era esse? Seria o juízo do ano 70? Então, se esses anjos foram poupados lá num lugar profundo, acorrentado em cadeias, para o dia do juízo, então a gente vai notar aqui que alguma coisa aconteceu. E não é aquilo que a tradição diz. Mas vamos olhar um outro texto para a gente provar que esse tal diabo ele não existe. Esses daqui de 2 Pedro 2 e 4, está dizendo a Bíblia que eles foram reservados para o juízo. E o juízo, eu e você sabemos que aconteceu no ano 70. Sim ou não, pessoal? Vamos fazer igual aquele... lá do Braz. Sim ou não, pessoal? Sim. Então vamos olhar em Judas. Só tem um capítulo, né? Judas 1, 5 e 6. Vamos olhar aqui uma coisa interessante, então. Judas 1, 5 e 6. Olha, quero lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aonde foi? Na rebelião de Coré, não foi? Que destruiu os que não creram? Na rebelião de Coré. O versículo 6. E aos anjos, a mesma referência que Pedro faz, Judas aqui está falando, não Judas ou Iscariotes. E aos anjos que não guardaram o seu principado é o quê? Príncipe. Principado vem de príncipe, né? Todo príncipe, ele é filho de quê? Ele é filho de um rei, não é? Todo príncipe é filho de um rei. E, segundo aqui está falando, não guardar o seu principado, ou seja, não guardar a sua posição de príncipe, não guardar a sua posição de poder, não guardaram a sua posição que eles tinham. Olha, não guardar o seu principado, mas deixar a sua própria habitação. Aonde que era a própria habitação dos anjos? Em cima ou embaixo? Não guardar a sua própria. Quando diz própria, fala uma coisa que é propício a eles. Era um lugar que foi feito para eles. Não guardar a sua própria habitação. Não era na terra. Não guardar a sua própria habitação. Ele os tem reservado, ele quem? Pronome Deus, né, Cristo, em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Você está vendo que Judas, ele repete a mesma coisa que Pedro fala, que aqueles anjos que não guardaram o seu principado, e Pedro diz que aqueles anjos que pecaram, eles foram guardados para o dia do juízo. Judas, ele vai mais além, diz que foi guardado para o dia do juízo. Você está vendo o que era? Aquelas prisões eternas na escuridão, que
Pedro fala que foram guardados no inferno, ou foram lançados no inferno. Esse inferno, Judas está dizendo que era uma escuridão, que era uma prisão, que era uma escuridão que foi reservado ali para o grande dia, o dia do juízo. Então, meu querido, o dia do juízo, segundo o que está escrito, foi um banquete completo. Não foi só para os judeus, não foi só para pessoas que foram aniquiladas ali. Então, segundo aqui está falando, que também foram aniquilados os que se rebelaram contra o eterno Criador. Então, aqui está dizendo que Satanás ou o diabo, nas Escrituras, é qualquer um que vai contra o propósito do Criador. Então, Pedro e Judas está dizendo que aqueles anjos caídos, eles não existem mais. Aqueles anjos caídos de Gênesis 5, eles não existem mais. Porque eles, quando pecaram, quando erraram, o próprio eterno Criador reservou eles em prisões eternas. Para quê? Para fazer um pacote só. Quando acontecesse o juízo do grande dia, ou do grande ano, ou do grande mês, que foi em agosto do ano 70, então eles iriam ser destruídos também, aniquilados no dia do juízo. Porque a Bíblia diz aqui, versículo 6 de Judas, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado, porque o verbo tem. Porque quando nós estamos aqui, quando Judas escreveu, não tinha acontecido o juízo, porque o juízo foi no ano 70, o juízo foi lá no Apocalipse. Então Judas disse assim, eles têm reservado em prisões eternas, na escuridão. Mas como que Judas sabia disso? Porque Pedro falou. Judas repete o que Pedro falou. Mas por que Pedro falou? Porque assim era a Escritura. Era assim que contava os textos. É assim que a história contava. Pedro diz que aqueles anjos foi reservado para o juízo. Judas fala que foi preservado para o juízo. Então, Judas fala, reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Se você examinar um pouco o site da NASA, você vai observar por que eles fazem tanto teste de lasers e mísseis em direção ao domo, ou eles fazem pesquisa lá na Antártida, que não é aquele pedacinho de gelo que eles querem que a gente acredita. Por que eles estão na Antártida, e fazendo tanto experimento e perfurando o gelo em profundeza? Porque eles acreditam que as prisões eternas, aonde estão os anjos caídos, é na Antártida. Mas a Bíblia diz aqui que os anjos caídos foram reservados em prisões eternas para o dia do juízo. E o juízo já aconteceu. Então Deus, será que ele fez um pacote só? Deus, ele trouxe o juízo sobre Israel, mas também aproveitou um momento para fazer justiça àqueles anjos caídos de Gênesis 6. E aí? Eu estou inventando ou está escrito? Mas, irmão Alberto, aonde que Satanás entra nisso aí? Meu querido, esse suposto diabo físico, ele nunca existiu. Quando Jesus foi tentado no deserto, né, a luta que Jesus teve foi contra a sua própria natureza carnal. Aquele diabo que tentou a Jesus era a sua natureza carnal. Porque na cultura judaica, infelizmente os crentes não gostam disso. E certos pastores não ensinam. Na cultura judaica, você acha que a Bíblia ela foi escrita para contar só a cultura judaica, meu querido? Meu querido, a Bíblia é um livro histórico. A Bíblia é um livro que ela conta a história, a cultura do povo hebreu, a cultura dos filisteus, a cultura dos mesopotâmios,
a cultura dos saduceus, dos fariseus, a cultura, não é, dos amorreus, a cultura de tantos povos. Então, na cultura, essas culturas, então elas tinham as suas representatividades. Nas culturas antigas, elas tinham aquelas coisas que eles pegavam e um objeto pelo outro e se aproximavam o máximo possível. No original, a palavra diabo é opositor. Então, qualquer um que se opõe contra aquilo que vai de contra o Criador se torna um Satanás, se torna um diabo, porque no original, Satanás é aquele que se opõe, aquele que é acusador. Então nunca existiu. Quando Jesus foi tentado no deserto, a luta foi contra a sua própria natureza carnal, porque Jesus Cristo, ele era uma manifestação do próprio Eterno, mas Deus em carne. João 1, que ali no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo se fez, ou seja, se tornou carne e habitou entre os homens. Então Paulo, ele fala também, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26, Paulo também cita que ele travava uma luta contra os seus próprios desejos. Eram os diabos, eram os daimons, eram os satanases de Paulo. Os desejos carnais que ele tinha se tornavam os diabos da vida. Então, Isaías 14, o edito ali é contra o rei de Babilônia. Isaías 14, 4. Então, em Ezequiel 28, é uma lamentação sobre o rei de Tiro. Observe o capítulo 28 de Ezequiel, o capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 10, é uma profecia contra o príncipe de Tiro, ou seja, o filho do rei de Tiro. Mas do capítulo 28, do versículo 11 ao 19, aí já é uma lamentação sobre o rei de Tiro, o pai do príncipe. Então, o capítulo 28 de Ezequiel, ele é dividido em duas partes. Do versículo 1 ao 10, é uma profecia contra o príncipe de Tiro, que é o filho do rei, e do capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 19, é uma lamentação sobre o pai dele, que é o rei de Tiro. O pai do príncipe, que é o rei de Tiro. Primeiro contra o filho e depois contra o pai. Então, meu querido, não existe nada de diabo nesses dois capítulos, desses dois livros. O capítulo 14 e o capítulo 28 de Ezequiel, o capítulo 14 de Isaías e o capítulo 28 de Ezequiel, não tem nada de diabo. Foi a tradição, foi os religiosos que inventaram esse suposto diabo. Aí você fala assim, Betá, mas e lá no Éden? Aquela serpente não era o diabo? Meu querido, nas culturas judaicas, na cultura judaica, você pegava símbolos e comparava a outras coisas. Ali é metafórico. Aquela serpente representava o diabo, mas aquele diabo era a natureza dos dois, Adão e Eva, a natureza carnal, a natureza que eles tinham. Mas, irmão Alberto, mas, meu querido, como que Deus, ele faria um Satanás para lutar com ele mesmo? E depois Deus deixa esse Satanás, ele fazer o que quiser na vida das pessoas, para que depois Deus mesmo venha perder o espírito dessas vidas que Satanás rouba. Tira o suposto diabo, ou o suposto Satanás, dessas denominações para ver o que vira. Meu querido, preste bem atenção. Você já parou para pensar se há necessidade de religião
nos dias que nós vivemos hoje? Você já imaginou se não existisse religião nos dias de hoje? A religião soma em quê na sua vida? E se as pessoas vivessem sem religião, mas só na consciência que Deus existe e Ele é onisciente, onipotente e onipresente? Não seria melhor, não? Essas contendas, essas confusões de diabo, de Satanás, de inferno, de condenação, você acha que se não houvesse religião, haveria essas coisas? Por que nós estamos há 2000 anos sem Bíblia escrita? Mas se depois do juízo do Apocalipse, se tivesse que continuar religião, Bíblia, essas coisas, então ela não teria que ser continuada sendo escrita? Você nunca parou para pensar nisso, não? Olha, vou falar uma coisa aqui que eu não fiz ainda um estudo sobre isso. A lei existiu. A lei. Acabou. Acabou. O evangelho do reino, quem pregou e ensinou? Jesus e os discípulos. Acabou. O evangelho da graça foi falado para Paulo. E Paulo pregou. E acabou o período. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça, que está reservada não só para mim, mas para todos aqueles que acreditam nele ou no Cristo. E era para os judeus. Veio a era do juízo. Acabou o juízo. Acabou os evangelhos. Acabou. O que sobrou foi o evangelho eterno. Para quem? Para mim e para você pregar? Não. Ele foi conclamado pelo anjo. Então, se todas as coisas se cumpriram e todas as coisas, os reinos vieram a ser do seu Cristo, existe necessidade, então, de pregadores? Existe a necessidade de religião? Existe a necessidade de alguém estar falando de alguma coisa acerca de Deus? Porque no capítulo 8 de Hebreus, está dizendo que depois do juízo, depois que fosse feita a nova aliança, ninguém precisava mais pregar para ninguém, dizendo: olha, aceite a Jesus, olha, conheça Deus, conheça o Senhor. Porque o próprio Deus diz que ninguém, o próprio escritor dos Hebreus, ninguém precisaria mais disso na nova aliança, porque todos teriam conhecimento de Deus. Qual é o papel da religião, então? Se eu e você temos consciência de Deus, meu querido, esse suposto diabo foi inventado pela própria religião. Sabe para quê? Para manter você preso a uma tradição que não deveria existir. Quem criou esse diabo, esse Satanás, não foi Deus, foi a religião. Agora, com o intuito de quê? De manter, mesmo depois do juízo do ano 70, manter as pessoas presas às tradições que antes haviam. Esse foi o único objetivo. Agora, o dia que você botar isso na sua cabeça, que Deus é tudo em todos, você nunca mais vai acreditar nesse suposto diabo que a religião prega. Se eles foram reservados, os anjos caídos, foram reservados para o dia do juízo, então o juízo aconteceu e ali eles foram exterminados. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Que o juízo já aconteceu. Então Deus não só trouxe juízo para a nação de Israel, mas também para aqueles que pecaram, os anjos, desde o princípio, lá em Gênesis 6, os anjos caídos.
O livro de Enoque, que não foi aceito no cânon sagrado, o cânon bíblico, ele explica isso. Agora, eu não estou aqui para falar sobre o livro de Enoque. Mas se você tiver curiosidade, dá uma lida. E eu te pergunto, quem otorgou o direito de colocar ou não os livros apócrifos na Bíblia? Quem que determinou essa ordem, essa regra? O que eles tinham para esconder de nós? Mas quem fez a Bíblia não foi gente crente evangélico, cristão. Os pais da igreja eram o sistema religioso. Pense nisso e eu agradeço. Fique em paz, estudando a Bíblia, analisando e fazendo perguntas, porque isso vai te levar à libertação do sistema. Amém. Graça eterna.